Boa, valeu, Peixoto. É, é, Sem também chover no molhado, como o Peixoto falou, mês de setembro é super desafiador para os ativos de renda fixa como um todo. Tem muito tempo que eu não me lembro de uma volatilidade tão grande no mercado de rates aqui, de taxas, né, local e offshore, e as implicações, né, disso para os demais ativos, os gestores aqui já trouxeram. Voltando para o Brasil, o mês de setembro trouxe informações importantes, né, sobre as questões inflacionárias. Então, a gente teve o IPCA fechado do mês de julho, que, enfim, realmente foi melhor do que o esperado. E a gente teve o IPCA 15 no mês de agosto, também melhor do que o esperado, e aí acho que corroborando um pouco a leitura que a gente tem aqui nas PAs, de time macro, time de renda fixa, de uma inflação que vem rodando melhor, né? E eu vou chegar onde eu quero com essa informação. Consequentemente, a gente também teve leituras de atividade, e aí trazendo um pouco do que o Fernando vem comentando, né, sobre o impulso que a gente teve, impulso fiscal que a gente teve com a PEC no início do ano, esse negócio para frente, né, ele vai ali se dissipando, e esse impulso ele vai ser menor, né? Então a gente começa a perceber que os dados mais de curto prazo de atividade vem reagindo de forma menos intensa, então a gente também espera aí que essa atividade à frente seja mais fraca, o que corrobora, né, uma taxa de juro terminal, né, desse ciclo do BC menor do que o apressado pelo mercado, né? Então, como o Bruno Marques colocou, dessa assimetria na curva de juros local, ela realmente, na nossa visão, ela está acontecendo, mas os fatores exógenos eles vão se sobrepor, né? E essa realocação de portfólio global que vem acontecendo por conta dessa mudança de juros lá fora, ela vem acontecendo e aí a gente tem que efetivamente monitorar, saber operar dentro desse cenário de mais vol, né, nas taxas de juros. É claro que o mês também trouxe, né, uma reunião do Copom, onde a gente, né, o Banco Central cortou lá mais 50 pontos base, indicou que esse vai ser o ritmo à frente. Então, o mercado que vinha se animando aí, né, com cortes mais intensos à frente também começou a refazer contas, também aliado a essa questão do juro externo. Então, esse foi o panorama, né, de juros no mês de setembro. E aí, quando a gente para olhar um pouco, né, do comportamento das curvas aqui locais, a gente olha ali as NTNBs, né, apresentando uma abertura das taxas de juros. Quando a gente pegar ali a parte mais intermediária, né, entre a B26 e a B30, esses papéis abriram aí na média 30 pontos, né, 0,30, 30 pontos base. O DI, né, para o mesmo vencimento, a curva pré abriu um pouquinho mais, abriu de cerca de 45 pontos, e consequentemente você teve uma subida da inflação implícita, né? E aí eu falei que, pô, parece que a expectativa de inflação ela pode ser um pouco melhor, porque a inflação corrente está melhor e tudo mais, mas aí, né, o mercado colocando um prêmio por conta, né, do câmbio que vem reagindo lá, como lá fora, essa questão, como o Jetta trouxe, né, tudo que é idiosincrático de Brasil, né, vai um pouco pior. Eu falei muito da economia política, a gente não consegue ver é, a Fazenda ali trazendo, né, boas ideias, né, de como tocar, né, o arcabouço aqui econômico para frente. O mercado colocando prêmio, e aí voltamos a dizer que você tem uma assimetria interessante no mercado de juros. Um fato que chamou muita atenção, né, no mês de setembro foi que, por mais que essa volatilidade aqui e lá fora ocorreu, as empresas brasileiras conseguiram levantar recursos no mercado offshore. Então, isso para a gente foi, e eu comentei isso no último call, porque o mês de junho, né, enfim, a gente teve emissões ali de Petrobras e tudo mais, mas no mês agora de setembro a gente teve emissões grandes da JBS, da Marfrig, o Peixoto comentou um pouco aqui, da Marfrig da Minerva, comentou um pouco de BRF e Marfrig, né, a gente teve no mês passado uma venda grande de ativos da Marfrig para a Minerva, e a Minerva financiando isso grande parte via dívida, e conseguiu levantar US$ 1 bilhão na emissão de um bond de 10 anos, a JBS idem e a Braskem também pagaram prêmios, papéis operando perto, né, de 9% em dólar,
mas me chama muita atenção que o investidor ele viu como uma boa oportunidade, né, alocar recursos em boas empresas, por mais que o setor seja desafiador, cíclico e tudo mais, mas em boas empresas, para levar para casa um retorno em dólar, né, próximo a 9%. Então, dentro desse contexto de volatilidade, a gente percebe que há investidores atentos e fazendo alocações, né, em empresas brasileiras, conseguindo bons retornos. Então, isso é estranho, né? Porque, em primeira vista, esse mercado poderia parecer que está fechado, mas não, as empresas pagaram um pouco mais e conseguiram colocar os recursos para dentro para prazos longos, né? Prazos de 10 anos, dentro dessa incerteza, né, global de juros. Voltando para o Brasil, quando a gente para olhar o comportamento, né, do crédito local, né, aliado a essa confusão dos juros, a gente também é, foi bem surpreendido positivamente. O inflow para os fundos de renda fixa ele continua, agora no mês de setembro, numa magnitude menor do que o mês de agosto. Agosto a gente teve, grosso modo, para os fundos de crédito, 18 bilhões de reais de inflow, e no mês de setembro a gente teve algo próximo a 8 bilhões de reais. Então, uma queda da magnitude, mas ainda isso refletindo numa performance muito boa dos ativos de crédito. Então, quando a gente para olhar o IDDI, que a gente sempre cita aqui, a gente teve uma performance quase de 30, 0,30 acima do CDI. E aí os demais fundos de crédito, todos eles se beneficiaram desse fechamento de spread, grosso modo advindo por um fluxo comprador mais forte, né? Como a gente veio comentando, o fundamento das empresas ainda carece, né, de atenção. Essa discussão agora da Selic terminal ela é super importante para as empresas, porque, como a gente veio comentando, né, como aqui é tudo pós-fixado, o alívio para as companhias ele é imediato, né, quando a Selic cai. Então, eu acho que ali os diretores financeiros das companhias precisam ter atenção, por mais que a gente acredite que a Selic ela vai ser mais baixa do que o apressado, ali as empresas têm que ficar atentas, porque isso é de extrema importância é, ali para o resultado das mesmas, né? E para alavancagem e tudo mais. Mas, de toda forma, o mercado ele segue numa melhor posição do que, né, em todos os momentos do ano. E a gente também percebeu aqui no mercado local uma série de emissões, né? Não só as emissões em CDI, mas muitas emissões indexadas ao IPCA, sobretudo na 12431, né? Nos papéis isentos para pessoa física. Então a gente viu uma demanda muito grande para esses ativos. E aí, corroborado, mais uma vez, pelo nível do juro real, que abriu, né, que subiu no mês de setembro, mas ele permanece, né, num nível interessante, e pelo prêmio que as empresas pagaram para se financiar. Então, a gente viu emissões saindo acima de PCA mais 7, 7,5, fora a isenção, né, o que a gente realmente considera, para o médio e longo prazo, super atraente. Então, é engraçado, que eu vou fazer uma analogia lá com a pandemia, quando a gente teve uma volatilidade grande também nas taxas, e quando esse mercado deu oportunidade, as pessoas físicas foram e fizeram alocações. E agora eu percebi que também elas fizeram o mesmo. E aí me chama mais atenção ainda que a turma dessa vez não tentou acertar ali né, o centro ali do alvo, mas vieram fazendo boas alocações e certamente, né, no médio e longo prazo, essa posição ela vai ser vencedora, né? Venho comentando há algum tempo que o cara não precisa acertar melhor o centro do alvo, mas se ele vem fazendo alocações, né, ao longo dos períodos de estresse, comprando bons ativos em bons níveis, certamente esse cara vai ter uma carteira super vencedora no médio e longo prazo. Falando um pouco dos fundos da SP Asset, todos os fundos entregaram retornos, bons retornos, à exceção dos fundos com risco de mercado. Aqui, né, os fundos da família Horizonte, os fundos sofreram com essa abertura das taxas de juros reais, né, porque esses fundos tomam risco de mercado através de uma carteira de NTNBs. Lembrando que essa carteira a gente começou a construir a partir ali de fevereiro desse ano, então uma posição que a gente veio operando, né, e aumentando ela ao longo, né, do ano e trazendo ela numa posição mais representativa no fundo no início ali do ciclo de queda, né, do Copom.
Essa posição sofreu agora no mês, detraiu bastante das cotas no mês de setembro. A nossa discussão aqui é por conta da volatilidade muito alta, né, saber carregar o tamanho correto, mas os pontos de entrada que a gente teve, acho que protegeram a gente um pouco. Mas, de fato, a gente tem revisitado essa posição por conta da volatilidade, mas a gente realmente acredita que o fundamento dessa posição é vencedor. Tá? Mas, mais uma vez, né, nesse cenário de taxa de juro longa aqui, lá fora, né, no high aí de mais de 15 anos, a gente tem que ter atenção e não pode peitar, né, o mercado. E efetivamente é o que a gente vem fazendo. E aí isso também eu trago aqui para os nossos fundos, né, nossos fundos de debêntures incentivados, que quando a gente para olhar a performance dos últimos 6 meses, foi uma performance avassaladora, porém agora o mês de setembro detraindo parte desse retorno, mais uma vez por conta aqui desse cenário mais desafiador de taxas lá fora. Para finalizar, voltando um pouco aqui para o que a gente tem olhado, a gente tem tentado reduzir exposição, né, em empresas que a gente considera boas, mas que os prêmios de risco já não são condizentes com esse cenário, né, atual. Então a gente tem visto empresas, né, que têm uma alavancagem ali ainda saudável, mas que requer atenção, operando em spreads que a gente não considera mais atraentes. Então, mas que acho que para ilustrar, vou pegar a Smart Fit, por exemplo, né, uma empresa de growth, uma empresa, enfim, enfim, a gente pode considerar uma empresa de varejo, mas que os papéis dela já estão operando ali abaixo de CDI mais 1,90, CD perto de CDI mais 1,80. Então a gente vem reduzindo ativamente posições como essa. E aí posições, né, que são mais protegidas, do setor de utilities, por exemplo, algumas elétricas, algumas rodovias, também operando com prêmios menores, e aí a gente também vem reduzindo, né? Então papéis ali por volta de CDI mais 1,5, a gente também vem reduzindo como forma de manter esse caixa e poder ter acesso a operações mais rentáveis. Então, de forma geral, esse foi o cenário aqui do mês de setembro. E aí voltamos mês que vem com mais atualizações.